Opa, ê! Oi! Alô! Eu vou te contar, rapaz, eu passo o dia inteiro agora, ultimamente nessa quarentena, tendo dor de cabeça com negócio de aplicativo e software e caramba, rapaz. Nós somos, cara, nós somos tanto do pegamos o analógico como o digital, né? Então, na verdade, nós ainda estamos nos adaptando, né? Ainda mais É nós tiozões, verdade. né? Nós tiozões, né? A gente tem que. Peraí. Ok. Aí, tá vendo? Tem umas coisas aqui E que eu que não houve? consigo entender. Mas tudo bem. Neto Niso deseja enviar uma o quê? Não, isso já foi, isso já foi. Esquece isso aí. Travou. Bigodes aqui, ó. O Mauro saiu e vai voltar. O Mauro congelou, gente. Não sou eu que estou roubando a internet do vizinho, não, tá? E você foi o segundo seguidor do Mauro. Ah, ele acabou de criar o perfil, cara? Ué, que estranho. Então, eu botei aqui o perfil dele. O perfil era Mauro Ramos Dublagem, se eu não me engano. Que aparentemente parecia ser o perfil dele. Ele acabou de abrir um perfil novo agora? Rapaz. Ó, o Mauro Ramos aqui, porra. Ô, Joilson, tudo bom? O Joilson está sempre aqui. A Aninha também. Sérgio, queridos. Tudo bom? Ah, voltou. Eu sou o maior troglodita nesse negócio de informática. Aí eu tenho que. A minha produção é minha mulher, entendeu? Então ela vem me salvar, vem consertar as coisas. Sua TI, né? Sua mulher, né? Minha TI, ela é minha TI. Mas e aí, meu velho? Me fala aí, como é que tá tudo? Olha, Ok, não tá precisa falar. Você não tudo. precisa falar, não precisa falar. Tá meio parado, né? Tá meio parado na profissão de dublador, tá meio parado. Eu tô aí, armei como o pessoal chama, home studio, e tô tentando gravar remotamente. Sim. Mas é muito complicado, rapaz, é muito complicado. Um microfone que serve para uns não serve para outros. Uma, entendeu? As plataformas são meio esquisitas. Fora que você tem um estúdio desse em casa, você também tem que contar com a boa vontade de moradores, seus vizinhos no prédio. Porque, por exemplo, eu deixei de fazer um monte de escalações aí por causa de um vizinho que está fazendo uma obra. Aí o cabra vai lá, quebra, 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 fica 4, 5, 6 horas batendo e aí fica vazando na parede, né? Não há Não dá. som, áudio, aí não Dá. dá. Que para Mas de você fazer, resto eu tô. para você fazer um estúdio de verdade mesmo, isso é uma nota para você isolar tudo. É, Totalmente pelo fora amor de de Deus. tem a O menor pessoal que condição. diz, agora que eu vi, o pessoal dizia assim, ah não, mas quem fazer um estúdio hoje em dia dá, o custo é pouco, você pode ter até um em casa. Agora que eu vi como é que é, o custo é um custo para nós que trabalhamos e precisamos trabalhar para ter dinheiro, é muito, muito grande o custo. Para você fazer um estúdio decente. Antigamente, o cara tinha que ter muita grana, tá ok, em comparação como era antigamente, realmente antigamente tinha que ter muita, muita grana e muito Não, espaço, não. porque as máquinas eram Desculpa. enormes, Desculpa, né? mas mesmo assim. Ó, tem uma galera aqui falando dubla de madrugada, mas não é assim, gente. Sabe por que a dublada ela tem que ser dirigida?
Então, fica de Exato. lá um técnico e um diretor. Então, essa galera não pode, você não pode marcar. Não, e tem horários, tem padrões a seguir, tem número de horas em que o profissional tem que trabalhar, fora, se aumentar tem que pagar hora extra. Então, não é assim, cara. Cheio de merda. É Não é complicado. assim. O que eu mais penso na dublagem remota é no mixador. O cara recebendo aquela cacetada de arquivos, cada um gravado num lugar, com um microfone diferente. Meu Eu Deus também do fico céu. imaginando isso, coitado do indivíduo. E ele pega o software, aqui não está legal, mas limpa aqui. Faz não sei o quê. Aí pega do outro, esse aqui também não está legal, limpa aqui. Aí fica o triplo de tempo para poder mixar uma coisa que normalmente não leva tanto tempo assim, né? Sei. Porra, Mauro, sabe o que eu tava Ah, pensando aqui, cara? No dia, eu não diga. lembro assim o dia quando a gente se conheceu, assim, o dia, realmente não lembro. Tem casos assim, mas eu lembro talvez a lembrança mais remota, assim, que você entrou na dublagem em que ano? Ah, eu entrei em 88 para 89, final de Ah, tá. Então 88. já tava um tempinho lá. Mas eu me lembro assim, a cena era o seguinte, você numa salinha, aquela salinha dos diretores ali, do lado da sala onde a Aham, telefonista ficava, naquele sim. corredorzinho que ia pro banheiro, sabe? Aham, Eu sei. passo ali, você tá sentado com a Sônia Ferreira e você meio Isso. macambudo, Minha assim, irmã. tristinho. Nossa, a Sônia é um espetáculo, uma figura. É. E aí, quando eu vinha passando, a Sônia falou, vem cá, querido, vem cá, vem cá. O Mauro tá triste Ela. aqui, tá, ele tá dizendo aqui que tá sendo um pouco escalado, e que ele já tá aqui há um ano e tal. Conta aí um pouco pra ele como é que é. Falei, porra, Mauro, eu fiquei aqui 2 anos, Lembro velho. disso. Você lembra disso? Lembro Eu disso. falei, eu Com fiquei 2 anos clareza. aqui, cara. Eu vou te falar uma coisa, pra pegar um personagemzinho bom. E hoje, você é melhor do que eu era quando eu comecei. Quando eu comecei, eu era bem ruinzinho, sabe? Eu falo isso, né? Eu era bem ruinzinho. Eu demorei, cara, a aprender. Demorei. Eu fui daqueles que demorou, falava muito alto, era muito Eu aprendi, ansioso. eu aprendi tudo lá na Herbert. Eu nunca tinha pisado Sim, num estúdio de dublagem na vida. Eu vinha do rádio. sim. Aham. A experiência que eu tinha era de teatro, de TV e de alguma coisa que eu devo ter gravado, de, sei lá, uma locução aqui, outra ali, mas de dublagem especificamente nenhuma. Nenhuma. Não, como É eu. difícil, né, velho? É muito. Porra. Pô. Não, e aquela pressão Aí de eu ficar fico imaginando, naquela época ainda a Delarte, que era lá no Rio Comprido, fazia filmes ainda em 16 milímetros, com assim, só plop. Tavares, né? É. E, Só cara, Tavares. como era difícil, porque a gente tinha som para ensaiar, mas não tinha som para gravar, cara. E aí eu fico pensando hoje em dia, quando eu lembro, fico falando assim, caralho, como é que a gente fazia isso? Como é que Não, mas o aquela 16. rapaziada toda fazia? É. Mas o Entendeu? 16 Como é milímetros que tinha som, cara. Você tinha o som, tinha vinha som? no ouvido normal. Na época que eu comecei a fazer, ainda não tinha, não. Foi ter um pouco depois. Estranho, 16 cara. Quando milímetros. eu comecei na Herbert em 83, quando eu comecei na Ah, Herbert em 83, só se dublava em vídeo o que era gravado em vídeo, ou seja, as prisioneiras, sim, lembra? lembro. Atrás das grades, aquelas Essas novelas coisas. que eram feitos em vídeo, aí sim dublava em vídeo. Tudo era Exato. dublado em 16. O loop, né? Por isso chama loop. Mas tinha som, você tinha som, você deve ter pego não sei o que houve. Agora, o que não tinha, depois do vídeo, depois quando entrou o Matic, o que não tinha o som era quando você ia no canal 2, que você precisava Aí a gravar. banda dupla, BD, banda dupla. E não tinha som. Aí era outra coisa. Aí você tinha que apagar o original, não tinha outro jeito. Entendeu? O Exatamente. sistema de som era o mesmo do 16 milímetros já modificado. O sistema era o mesmo. Então tinha só dois canais, os dois com original. Se você usasse o dois, se necessariamente aquele trecho que você ia gravar, você apagava o som original. Aí o coitado do Exatamente. mixador tinha que Exatamente. refazer a ambiência toda da porra daquele trecho. Isso era uma merda, bicho. Isso era uma merda. Mas pelo menos já com o Matic, você conseguia, na hora que errou, volta, né? Porque o loop não era. Exato, que era uma revolução. Repetia aquela merda toda.
Nada toda. Exatamente. A grande revolução foi essa. E o que a gente também se adaptou com relação ao Pro Tools, né? Sim. Que o Pro Tools é direto. Qual é a minutagem? Tal. Pum, já tá lá. Não Caraca, entra, né? que isso? O vídeo ainda tinha para voltar, né? Para voltar. Já tá lá. E outra coisa também que é impressionante é que o Pro Tools faz virtualmente aquilo que o excelente mixador e montador fazia antigamente. O cara usava gilete, cola, aquele negócio todo na película. O Pro Tools, ele pega assim, ó, tem uma pausa aqui, pega daqui. Ele entra e você... O coitado do cara não precisa voltar tudo, fazer tudo, entendeu? Exatamente. É impressionante. Então a gente vai tendo que se adaptar. Eu comentava, inclusive, como alguns dos pioneiros, né, que trabalhavam desde os anos 60, que alguns eles acompanharam a modernização, outros não. Sim. Entende? O cara que melhor acompanhou isso foi o Newton da Mata. Foi. O Newton da Mata se adaptou, entendeu? De uma forma que parecia que ele não tinha feito aquilo lá atrás. Ele já estava dentro da fita magnética sabe? Sensacional. Agora outros, né? Normal. Tadinho do... Sempre nessas revoluções tecnológicas, assim, nessas coisas, sempre vai ter, você vê na TV, como veio o rádio, veio uma galera para a TV, né? Muita gente também não se criou, muita gente muito boa, por sinal, né? Muito talentosa no rádio, e que não se criou. Você vê o próprio Tinha Chaplin, gente. Um grande exemplo, esse é o Chaplin, que você vê, ele fez alguns filmes bons falados, né? Mas assim, filmes bons. Mas a obra genial do Chaplin é muda, né? Pantomima. Esse é o lance dele. Exatamente. Não é não? Exatamente. Não, tanto que ele encontrou uma vez o Groucho Marx e falou: Groucho Marx, como eu queria saber falar no cinema como você fala. Né? Porque é um cara que... ele é da tradição do vaudeville lá nos Estados Unidos, né? Sim. E é que eu tenho admiração pelo trabalho dele e tenho admiração por outro cara que também veio do vaudeville e que também sabia, como mestre, fazer esse tipo de... utilizar a fala no cinema, que foi o Bob Hope. O Bob Hope é um cara que ele é um mestre de falar, dar uma piada, olhar para a câmera e trazer você para a situação, para dentro do filme, como se você estivesse participando ali do lado dele. Às vezes nem falando nada, só olhando para você, assim, para a câmera, como quem diz, puta que pariu, tá vendo que eu acabei de escutar? Era um espetáculo, cara. Como é que o cara... O Groucho Marx o Groucho Marx é uma dessas pessoas que, vindo do vaudeville, ele sabe como dar a inflexão certa para poder fechar uma piada, ou, entendeu? Para levantar a bola para alguém. Impressionante. Você sabe como os irmãos Marx faziam, como era o esquema de trabalho deles? Gente, para quem não sabe, tem muita gente mais nova aqui. Os irmãos Marx foi um trio de comediantes. Começou como um quarteto, depois um deles saiu. Um trio de comediantes mexicanos dos anos 30, 40, e que foram um estouro. Eles começaram no vaudeville em 20, no final de 20. Exatamente. E aí, nos anos 30, bombaram já com o cinema falado, né? E vinham ao mesmo tempo, tinha pantomima também, com muitos espertos, né? Que ainda tinha muito público, muito ligado aí no cinema mudo. E o Mudinho lá, que era o Arco, né? Que era um dos que eu acho aquilo fazia genial. parte da pantomima, ele não falava nunca, ninguém ouviu ele dizer uma palavra, nem entrevista ele dava. Nunca ninguém ouviu a voz dele, muito louco. E eles, cara, o esquema de trabalho deles era o seguinte. Ele nem ria. Não, ele nem ria. Na hora de rir, ele usava uma buzina. Lembra disso? Era um chacrinha, né? Espetáculo. Exatamente. Eles pegavam um roteiro, escreviam um roteiro,
Aí eles pegavam os principais esquetes desse filme, saiu em turnê e ficavam 6 meses fazendo esses esquetes só em cidade pequena. Só em cidade que não ia ter projeção, sabe? Ficavam 6 meses rodando, burilando, tira aqui, aumenta aqui, aqui você pode melhorar aqui, vamos colocar mais tal coisa. Quando já estava a ponto de bala, já estava perfeito, os caras iam e filmavam. Olha que perfeição, hein? Que esquema, hein? Quer coisa melhor é o público, né? Sendo o termômetro do teu trabalho. Exatamente. E aí ele está vendo ali, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, corta isso, isso aqui é um tiraço, bom pra caramba e tal. Vamos filmar. Aí não importa quem está vendo, porque vai ser um tiro. Tudo que está acontecendo ali vai ser um tiro, por quê? Porque foi estudado, né? Exatamente. Foi feito ali. Pô, os Três Patetas também vieram do Exatamente. Essa turma toda, os Patetas, o Gordo e o Magro, todo mundo. Exatamente. O Magro, inclusive, foi amigo do Chaplin, né? O Magro era o gênio. Ele era o gênio. O Magro era o gênio. Ele era o gênio. Exatamente. Pegaram mudo também, né? Gordo e o Magro teve mudo também, né? Teve. Eu fiz um filme, uma dublagem, recente, uns 2 ou 3 anos que foi feito, contando os últimos anos de vida do Gordo e o Magro. Sim. E eu fui chamado para interpretar o cara que estava fazendo o Gordo. E aí é que eu vi a dependência do Gordo com relação à genialidade do Magro. O Magro passava 24 horas pensando humor. O que ele podia fazer com aquilo ali, aquela cena assim. E sempre foi, ele sempre foi muito sério. Enquanto o outro era mais bonachão, né? Mais bom vivant e tal. É o John Magro C. Reilly, né? Alguém está falando aqui que é o John C. Reilly, né? O ator. Isso, exatamente. Exatamente. E você vê a dependência do cara. É impressionante. E o Gordo já tinha... Tem um dos Três Patetas da HBO também muito bom. Que quem faz um deles é aquele cara que você fez no Quarteto Fantástico. Aquele carecão, aquele ator excelente. Sim. Quem faz Sim, eu também não lembro. Não me pergunte o nome de ator que eu já fiz, porque eu não lembro, cara. Não lembro. Olha aquele só, negócio de gravo e... Opa, esqueci, porque sabe, esse negócio de você está dormindo, você dublou a noite inteira dormindo. Eu nem lembro. Imagina se eu guardasse. Ia ser um desespero, né? A demanda é muito grande, cara. A demanda é muito grande, cara. Você vai lembrar. Eu parei para pensar outro dia, assim, caraca, com relação a Sir Laurence Olivier, quantos personagens eu já fiz dublando e quantos ele já fez no cinema? Tirando o teatro, mas no cinema. Quanto? Cara, a gente dá de 1000 a 0 na quantidade de personagens diferentes que a gente é obrigado a fazer todo dia. Toda certeza. E fora as coisinhas pequenas que a gente faz, né, cara? É muita coisa pequena, você não lembra. Você não vai lembrar, cara. É verdade. Cansei de ser assim. Fala. O M. Júnior, engraçado que ele falou uma coisa aqui interessante que vai caber a nós dois aqui. Falou para falar da redublagem de Volta para o Futuro. Porque a dublagem que ficou oficial, que foi que passou na TV, foi feita aqui em Sampa, na BKS, né? Gianni, isso. Foi pago pela Globo. Foi paga pela Globo. Isso aí foi, meio traumático para mim. Eu fiquei de cama uns 3 dias por causa disso, porque eu dublava o Michael J. Fox no Caras e Caretas, lembra? Lembro. E tava no ar na Globo o Caras e Caretas. Eu tô pensando que, quando chegar de Volta para o Futuro, né? Quer dizer, foi ao live tarde comigo, dublando o Caras e Caretas, de noite com o Vigiane fazendo na Globo. Quer dizer, era uma coisa que não tinha um controle também. Nessa época não tinha
Tipo, Depois... Conan 1 foi dublado no Rio pelo Júnior. Conan 2 foi dublado em São Paulo pelo Moreno. Quer dizer... Lembra de... São as coisas que eu não entendo. Mesma coisa Não... o Tira da Pesada, né? Tira da Pesada 1 foi dublado pelo Mário Jorge, Tira da Pesada 2 foi para Telecine e botaram o Valdir Santana e a Globo aceitou. Quer dizer, enfim, tem umas coisas assim, não dá para entender. O Príncipe de Nova York foi o Valdir Santana. Né? Sim, tem uma. Né? Tem a versão de 20 anos de DVD da Warner. Entendi. Aí eles, como aquela dublagem que o pessoal chama de clássica tinha sido pago pela emissora TV Globo, sim, e o áudio estava muito, muito ruim, eles resolveram... O áudio da BKS daquela época era um horror, né, isso? Putz, e aí... O áudio da BKS daquela época... E aí eles resolveram redublar. Mas como naquela época em que a Globo pagou a dublagem, quem mandava nessa coisa de elenco era a emissora, ou seja, o cliente que está pagando, quando veio o DVD, passou a ser a distribuidora, e não a emissora de televisão. Esse é o distribuidora... motivo de muitas redublagens. Esse é o motivo. Exato. De muitas redublagens. Os filmes vão sendo vendidos para outros clientes, e aí por questões de direitos, às vezes até mais barato o cara fazer uma dublagem nova do que pagar os direitos para a gente. Exatamente. É impressionante, cara. Eles não estão cagando para arte, eles querem grana, velho. E eu fiz, por exemplo, eu fiz também uma redublagem do De Volta para o Futuro na Herbert antes de você ir para lá. Não, foi em 90 e pouquinho, você já estava lá. Com Ângela dirigindo, fui eu fazendo Michael J. Fox, o Silvio. Caralho, o Silvio deu um show, velho, fazendo o Christopher Lloyd. Puta merda, imagina, né? Imagina. E quem é que tava mais, cara? O Júlio César fazendo lá o mauzão, lá o Bife. Sei. Né? Marisa fazia a mãe e o Júlio Chaves fazia o pai. Ficou bacana, cara. Ficou muito curioso para ver. Muito curioso. Alguém viu em avião. Onde tem essa versão? Avião? Alguém viu em avião, há muitos anos, cara. Há muitos anos. Eu queria ver também, porque, por exemplo, a Gaiola das Loucas... Em DVD tem. Eu queria ver, por exemplo, a Gaiola das Loucas com Robin Williams, que foi dublado para avião, porque fomos eu e o Márcio Simões fazendo. Né? E queria ver, só curiosidade, porque esse negócio agora não faz o menor sentido. Né? Antigamente tinha sentido o boneco, né? Porque as emissoras procuravam, a partir do final dos anos 80, ser coerentes com relação à voz para o ator ou a atriz, sendo o mesmo dublador. Hoje em dia, um cliente diz, não gosto daquele fulano fazendo aquele ator, não. Eu quero o outro fulano para fazer nos filmes que forem da nossa distribuidora. E você não pode falar nada. Não tem essa. Você fala, uma vez eu fui fazer um teste, era para um personagem que eu fazia anos, me chamaram para fazer um teste. Mas eu faço esse personagem há 25 anos. Eles querem teste, aí perdi. Cansei de fazer isso, meu, de acontecer isso comigo também. Mas, Rola. O Sérgio está perguntando qual a importância da Cordélia e do Monja. Cara, o Monja para mim foi uma importância crucial, porque foi ele que me botou na dublagem, né? O Monja também. O Monja, ele me pegou pela mão, fiz um teste com ele muito do Shrek, como eu te falei, eu era ruinzinho, não era um cara. Mas ele viu alguma coisa ali, o Monja não tinha interesse nenhum de fazer isso para... Não vou fazer uma política com o Niso aqui, porque... Entendeu? E depois até eu chamei ele para fazer TV, ele fez um monte de TV lá, os programas lá do meu pai, fez tudo lá como ator. Mas tenho certeza que ele fez isso, porque o Monja é o Monja, quem conhece sabe, né? Me pegou pelo braço depois do teste, me levou numa sala, tava lá a Helena, lembra a Helena, né? O Monja, Helena! Lembro. O seu Herbert tá aí? Aí eu, Herbert. Caralho. Me levou na sala, eu falei, o Herbert existe, velho. Eu achei que era só
Um nome de uma empresa. Chega, era só versão brasileira, Herbert Richards. Não existia. Fui lá falar com ele, apertei a mão dele, parecia um leão empalhado, ele não parecia? Não parecia? Eu vi algumas vezes. Eu vi algumas vezes ele. Exatamente. Eu vi algumas vezes ele ficar irritado, ele ficava, rapaz, vermelho. Ele ficava. Eu conheci ele como diretor de dublagem lá na Herbert também. Então, e eu vou te dizer, eu não era um diretor muito conveniente para ele, entendeu? Sei. Eu não sei como é que eu fiquei tanto tempo lá como diretor. Ali é complicado, velho. Ali é complicado. Aí o monge entrou na sala comigo, falou: seu Herbert, aqui, a gente está precisando de voz jovem aqui. Na época realmente estava um problema muito sério com voz jovem. Não tinha mesmo quem fazer. E o Niso aqui acabou de fazer um teste comigo. Ele, você tem alguma experiência? Eu falei, não tem experiência nenhuma. Tinha dublado no Bruce Kane, lembra o Bruce Kane? Lembro. Lembra o Patinho? Lembro, né? Eu vi. Antônio Patinho. Foi a primeira pessoa com quem eu dividi bancada. Ele fazendo um faroeste, fazendo John Wayne, e a minha entrada era ele pegando as rédeas dos cavalos e pedindo para o personagem para cuidar dos cavalos e dar água para eles. E a minha primeira gravação foi Sim, Senhor. Ele falava, né, dê água para os cavalos. Eu, sim, senhor. E tá aí, sei lá onde. Ele não era mole. O Patinho não era mole. Para os cavalos, maldito bastardo. Ele não era mole. Ele olhava para você como se você fosse o suprassumo do pó de merda do cocô do cavalo do bandido. Era uma coisa assim. Coado. Pô, pelo amor de Deus. Não, Patinho, olha só como são as coisas, cara. Olha só, Mauro, como são as coisas. Meu pai falou assim, vou fazer um quadro chamado Bruce Kane, que ele é um herói de Hollywood. Então vou fazer um trailer, como se fosse o trailer do filme dele. E cada semana ele é uma coisa. Então uma semana ele é detetive, na outra ele é cowboy, na outra ele é guerra, na outra ele é pirata, na outra... Então é um grande herói de Hollywood de ação, um grande herói de ação. Falei, por que você não faz dublado? Eu não tinha nada de dublagem, nem tinha nada de dublagem. Falou, porra, verdade, cara. A gente bota aquelas vozes manjadas da dublagem, vai parecer um filme dublado. Falei, pô, faz dublado, porra. Ele falou, vou chamar o Orlando Drummond para dirigir. Falei, maravilha. Show. E nessa época eu era assistente de direção do programa. Aí ele falou, pô, tô pensando em botar um Mota para dublar. O Mota... Sim. Que dublava o Kojak. Joaquim Mota. Joaquim Mota. Joaquim Mota. Falei, porra, a Mota vai cair bem, tem um vozeirão, pô. Aí na hora que ele veio de tipo, com um personagem, aí eu olhei e falei, esse bigode aí tá parecendo aquele MacLeod. Lembra aquele personagem que era um xerife? Lembro, era um xerife que na cidade de Nova York, né? Era um xerife que andava de cavalo. Andava de cavalo em Nova York. Nova York moderna. Isso, exatamente. Dennis Weaver. Aí eu falei, você tá a cara do Dennis Weaver. Pô, bota o Patinho. Ao invés de botar o Mota, por que você não bota o Patinho para dublar? Que o Patinho dublava o Dennis Weaver. Essa cara do MacLeod. Falou, pô, o Patinho, perfeito. Quer dizer, eu sem entender de dublagem, já fiz duas coisas do caralho. Escalei uma voz perfeita e criei um puta de um problema, que foi botar o Patinho. Por quê? E o Drummond falou assim, foi aí que eu conheci o Drummond, cara. O que eu fazia? Como eu era assistente de direção, eu falei pro pessoal, ó, deixa que da dublagem eu cuido. Eu vou lá, levo as fitas, levo o cachê pra galera assinar, deixa que essa parte de produção eu faço já pra me infiltrar ali, né? Aí o Drummond falou, pô, tínhamos uma reunião, né? Falou, tinha que ser o Patinho, pô. Falei, por que, Drummond? Pô, o Patinho é um cara chato, é um cara difícil, pô. O Patinho é foda. Mas você tem algum problema? Ele falou, eu não tenho problema nenhum com ele. Ele falou, não tem problema nenhum com ele, mas ó, abre o olho aí que pode dar merda e tal. O Patinho enjoado. Não deu outra, cara. Depois que o quadro bombou, já foi muito difícil acertar dinheiro, porque a Globo é muito sura, isso todo mundo sabe. A Globo, pra conseguir cachê bom na Globo, velho, é uma loucura. Então, eu sei, eu trabalhei lá, né? Era um cachê baixo. Eu trabalhei lá. Muito sucesso. Pois é, o programa fazendo muito sucesso. É foda, né, cara? Aí foi uma pica pra acertar com o Patinho, cara. E, pô, aí conseguiu acertar, depois ele saiu por causa de grana, que ele queria aumento, não deram. Aí botaram o Isaac, lembra? Entrou o Bar Davi.
Pois é. Que E foi ali que eu fiz a primeira dublagem da minha vida. Eu tinha que falar assim, capitão! Só isso. Eu fiz 4 vezes para fazer isso. Não saía. Não saía. O Valério, é o Milton difícil, Valério né? do meu lado ria, mas ele ria. Falou, tu quer ser dublador? Puta, olha aí. E lá é por hora, hein? Lá é por hora, hein? Esse negócio de ficar vendo 4 vezes não, hein? É verdade. Olha, há uma coincidência muito grande entre nós, porque o Monja foi meu padrinho na dublagem também. Olha só, cara. Eu vi 2 vezes como era a dublagem, que eu nunca tinha pisado no estúdio. Na terceira vez era um desenho animado, que eu nem lembro qual era, estava tão nervoso na hora que eu... E ele pediu para eu gravar lá, eu gravei, foi uma bosta, eu achei que eu estava uma porcaria. Aí ele falou, não, tá bom, meu filho, vem cá. E aí me levou, quem era o superintendente era o filho mais velho do Herbert. O Ronaldo, entrava e saía da superintendência, o Ronaldo, entrava e saía, né, na superintendência. Aí ele falou, aqui, é bom dublador, hein, pode contratar, que eu não sei o quê. Aí ele falou, amanhã então você traz os documentos aí e leva para o departamento pessoal. E eu estou na dublagem até hoje, por causa do Monjardim. Que louco, no dia, né, cara? que meu filho, no dia que meu filho nasceu, eu fui fazer a primeira dublagem oficial como funcionário da Herbert com o Monjardim. Cara, que do caralho, hein? E eu lembro dessas coisas em detalhes. Por exemplo, aí fazia esse Bruce Kane e eu fiquei amigo do Paulo Pinheiro, um querido. Paulo Pinheiro. Genial. Sabia tudo de Hollywood. Injustiçado. Bom dublador. Pra caramba. Dava um pouco de trabalho. Aí era aquela coisa, o resultado final dele é bom. Mas, porra, o resultado final é o que tem que estar bom, maluco. Porra. Ué. Entendeu? É que nem com relação ao Pietro Mário. Falam do Pietro, é a mesma coisa. Mas porra, o resultado é que é o jeito dele. Não, é porque ele sempre foi. Eu fiz uma série como diretor, dirigindo ele como um dos vilões do desenho, e, cara, nunca tive problema com ele. Por quê? Porque eu vi, assim, o Pietro, ele é mais lento do que os outros. Então, eu não vou pressionar o Pietro da forma que eu pressiono o outro. Então, caramba, isso... Mas fica uma coisa, é isso que você estava falando. Mas não é o produto final que interessa, porra. Mas então dublagem chama o cara. É o por hora, velho. É o por hora que cria esse clima. É o por hora. Mas o que eu estava te falando, aí o Paulo Pinheiro falou, eu já tinha feito essas dublagens no Bruce Kane, falou, vou te levar lá na Telecine, quem dirige lá é um tal de Ogala. Falei, que nome escroto, velho. Ogala. Puta que... Oriundo daqui de São Paulo. Fui lá, aí cheguei lá, cara, era ainda na Central, em frente à Central do Brasil, ali se atravessava a Presidente Vargas, era em frente à Central, um estúdiozinho muquifo caindo aos pedaços, cara. O Gala dirigindo um filme que você redublou chamado Uma Ponte Longe Demais. Do Richard Attenborough, esse filme. Do Richard Attenborough. Filmaço. Um elenco estelar. Um elenco... verdade. Anthony Hopkins. Do meu lado dublando, Walter França. Olha isso. Olha que vozeirão lindo, cara. Walter dublando Anthony Hopkins. Olha, já imaginou isso? Olha só, cara. Perfeito. Pô, tinha desenho que eu ouvia a voz do Walter, vocês sabiam. Fazia o Super-Homem. O nome dele? Super-Homem. Cara. Caramba. Pelo amor de Deus. Mulata, bichona mulata. Muito estilo Darcy, né? De humor. Estilo Darcy. Exatamente. Figuraço. Bicho, eu nervoso pra caralho, aquela porra em 16. Uma copa escura, bicho. Eu fazia um rádio, ficava alô, que câmbio, o pato branco. E, porra, o cara em 5, não conseguia ver a cara do cara, bicho. Não conseguia ver a cara do cara. E volta, e o Walter do meu lado. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa que foi. Hoje a gente ri, né? Mas na hora, meu amigo. Não sei como me chamaram a segunda vez. Não sei como me chamaram a segunda vez. Aí me lembro a minha primeira escala na Ebert, Monja. E eu vi, cara, há pouco tempo, a Super Máquina. Eu mesmo?
Eu e Silvio fazendo uma voz de avião. Alô, câmbio, precisa autorização para alô, ponte, precisa autorização para aterrissar. Aí um dos dois fazendo ok, câmbio, você já pode aterrissar em tantos, não sei o que, latitude, aquela coisa. Voz de... Caramba! Surreal, né, cara? Caraca, uma outra coisa surreal foi o seguinte, a primeira coisa que eu... Primeiro filme que eu vi na minha vida, a primeira ida ao cinema, eu devia ter o que, uns 6, 7 anos de idade, no Rio de Janeiro, lá em Madureira, um cinema em Madureira. E era um festival de desenhos russos. E eu adorei, eu fiquei encantado com o cinema, aquele negócio da sala escura, aquela tela gigantesca. Fiquei encantado. Nunca mais deixei de gostar de cinema. E aí, há mais ou menos uns 10 anos, eu fui chamado lá em Botafogo para gravar uma coisa com a Miriam Fischer. E aí a Miriam, eu entrei lá, a Miriam falou assim, você vai fazer isso assim, assim, é uma história assim, assado, sobre isso. Eu falei, tá legal. Quando eu olho, rapaz, é um dos desenhos daquele festival. Aí eu falei assim, vem cá, isso aí é um filme inteiro ou são vários desenhos? Lá são vários desenhos, são russos e tal. A emoção é impressionante. Eu falei, meu Deus, como é que pode? A coisa que mais me encantou para gostar de cinema, eu estou dublando agora. Caramba! Cara, olha só, aconteceu uma coisa semelhante comigo que eu nem lembrava. Mas olha só. Antes de tudo, já querendo entrar na dublagem, e tinha um pessoal que estava fazendo umas coisas no programa do meu pai, que tinha um quadro de rádio-teatro. Aí estava o da Mata, o Donício, acho que o Valério, se eu não me engano. E aí conversei um pouco, eles, aparece lá, não sei o que, ficou essa coisa, essa carioquice, né? Aparece lá, fazer um aparece lá, não aparece nunca. Aparece lá, eu por minha vez também nunca mais fui. Aí, cara, o João Kleber, que é um puta do imitador, cara de voz, foda, o João Kleber. Foda, que entrou nessa porra de teste de fidelidade, grana, né? Mas é um puta talento, o João Kleber vocalmente é um puta talento. E eu falando agora de dublagem, falou, cara, liga lá para Herbert Richards, procura um tal de Mário Monjardim. Falei, tá. Aí ligava, você não conseguia falar, né, velho? Você não conseguia. Você ligava, ela tá no estúdio. Tá no estúdio, não tem como. A que horas você sai pro almoço? Tal hora, não conseguia falar. E uma das coisas que me estimulou a fazer dublagem, não só imitar os personagens do meu pai, que eu vi que eu tinha uma coisa vocal, como eu gostava de imitar os personagens de desenho, né? Fazer aqueles personagens todos de desenho. E um que eu fazia muito bem era o Salsicha. E que foi uma coisa que eu falei, eu acho que eu posso fazer dublagem. E aí, cara, um dia, de tanto encher o saco, veio o tal do Mário Monjardim falar comigo. Ele, alô? Eu falei, não acredito, é ele. Aí foi aquele silêncio. Parou, amigo, pode falar. E aí conversei com ele, né? E eu nervoso, que o caralho, eu fiquei mais... Não sei nem o que eu falei, cara. Só sei que ele falou, agora a gente não tá contratando e tal, mas se você quiser vir aqui para eu te dar umas dicas e tal. Aí passou um ano, sei lá. Aí aconteceu isso de eu ir lá de novo, que eu era peru de dublagem na Herbert, né? E ficava lá, rodando lá as catacumbas da Herbert Richards Catacumba é ótimo. Paulo Pinheiro que falava, o Herbert Richards vão fazer uma reforma aqui no pátio e vão tirar os bancos, vão botar cestinhas, vão botar cestas. As serpentes já ficam ali. E tinha esse clima dublagem, né? Dublagem tinha um clima tinha um clima Tinha mesmo. As pessoas não gostavam de gente nova, era um mercado muito, muito fechado, porque era um mercadinho, né? Isso é dublagem. Exatamente. Dublava filme para TV e 3 filmes por ano para cinema, só. E filme para vários. Só, não tinha mais nada. Então era uma trupezinha que fazia. Chegava alguém novo ali, quando eu cheguei jovem lá, foi foda, velho. Foi foda. Eu sei. Era Mário Jorge, Cleonir, Ricardo Chinetti, que tinha saído quando eu entrei. Rodney não dublava mais lá na Ebert. Então era Mário Jorge, Cleonir, Carlos Marques, forçando uma barra Dário de Castro. Então não tinha voz jovem, né? Então era essa galerinha ali que dominava.
Cleoni era aquela coisa, né? Que você não podia contar, né? Que você não podia. É. O homem que morreu cimentado de pão. Coitado, ele só comia pão. Até antes de morrer, ele só se alimentava de pão. Eu não sabia disso, cara. É, Ele morreu eu por causa dizia, é uma das coisas que complicaram a saúde dele. E eu dizia, Cleoni, porra, só pão, Cleoni, não vamos almoçar? Aí, não, para mim tá bom e tal. Bom, teve complicação no intestino também por causa disso. Né? Mas continue. Não, era isso, pô. Por exemplo, se fala um outro personagem, é Cleoni. Pô, Cleoni, caralho. Puta merda. Cleoni me ensinou muita coisa. Né? Ele era muito generoso comigo. Muito generoso. Muito ser bom. E o ser humano que ele era? O da Mata levou 1 ano para me escalar. 1 ano. Depois eu ficava falando com ele assim, poxa, você levou 1 ano para me escalar? Ele, não, que isso, não. Eu falei, 1 ano. 1 ano depois de eu entrar, você não me chamou nem para fazer vozerio da Mata. Que eram umas coisas assim, né? Quem entrou comigo foi o Hércules Fernando, no mesmo dia. A Sheila Dorfman, a Isis Kostowski e o Romeu D'Angelo, que acabou sendo um dublador bissexto, né? Bissexto, bissábado, bidomingo, porque saía, voltava, precisava de alguém para a novela, chamava. Agora, o Monjardim, eu conheci na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Ele foi substituto. Patrulha da Cidade. Patrulha da Cidade. E ele foi substituir um colega de lá do elenco de rádio teatro, que era ao vivo, Samuca, né? Programa. E o Samuca era quem apresentava, e ele foi substituir um outro. E ele veio através da Cordélia Santos. Cordélia fazia. Que é a quem eu devo também, porque eu não... Vou contato com a Cordélia, e Cordélia não era uma dubladora top, não era uma dubladora, fazia pão. Não era. A coisa mais constante que ela fez foi o Ligeirinho, numa época em que aparecia o desenho para televisão. Na Telecine. Cine Castro, isso. Rio de Janeiro e São Paulo. Só isso. Que foi agora, o destaque você para falou essa história da Mata, me lembrou o Alberto Pérez. Eu comecei na dublagem, o primeiro teste que eu fiz foi com ele. Foi a primeira vez que eu entrei na Everest, eu fiquei chocado com a bagaceira que era o lugar trash, aqueles estúdios tudo fodido, caindo aos pedaços com uma projeção horrorosa. Falei, Herbentistas é aqui, velho? O que será daqueles estúdios? Porra, sei lá. Fiquei muito chocado. E aí fiz um teste com ele, um teste merda, me botou pra fazer um Magnum, velho. Eu com 18 anos de idade, tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Nada a ver, tinha uma voz muito jovem, nada a ver. Aquelas coisas, fez assim, faz a falar. E aí fui contratado através do Monge, que ele não mexeu um fio para, né? E ele não me escalava, bicho. O cara era contratado do programa do meu velho, como ator, e não me escalava. Tranquilo. Tudo bem que, porra, eu demorei um pouco, mas todo mundo me escalava. O Júlio Chaves me deu chances, Ângela me escalava, porra, né? Sempre coisas pequenas e tal, mas eu tava lá trabalhando, porra. E nada dele me escalar. Estamos um dia lá esperando para gravar, naquelas esperas intermináveis de televisão, naquela sala dos atores. E muita gente, dublagem é uma coisa que gera muita curiosidade, né? Então muita gente perguntando para ele, Pérez, vem cá, Pérez, como é que faz dublagem, não sei o quê. E, pô, quem são os dubladores aí, não sei o quê e tal. Não, eu gosto de trabalhar com fulano. Ele olhou para mim e falou, aqui, ó. Um grande dublador daqui, o Nisla. Aqui, ó. Eu olhei e falei, Pérez, por que você não me escala, então? Na frente de todo mundo. Quando você me escalar, talvez você vai saber realmente se eu sou bom dublador ou não. Mas você fica tranquilo, Pérez. Daqui a um tempo eu vou aprender, aí você vai me escalar e você vai poder dormir à vontade no estúdio. Ele é que me deu esporro. Me chamou para... Eu imagino. Porque ele não me escalava por isso. Porque ele só escalava quem era da total confiança dele. Porque ele dormia para ele poder dormir inteiro. E botava a galera boa que ia dirigir para ele. Exatamente. Era só acordar. Pérez, já acabou, vamos embora. Mas ele te e pronto.
Ele me deu um esporro uma vez, porque ele me convocou para fazer um vozerio, e, pô, vozerio de rádio e de teatro, por exemplo, quando a gente precisa fazer para botar um playback, alguma coisa assim, a gente fala, né? A gente faz uma coisa e vai falando um monte de... Dependendo do E tema, né? ele, exatamente, e ele dizia assim, não quero ouvir uma palavra, não quero ouvir uma palavra. Tudo isso é wala wala, wala wala. Aí eu fiquei assim, caralho, tudo bem. Aí o Monjardim depois falou comigo assim, né, ele tem essa mania babaca. Aí eu inventei um negocinho que eu faço sempre, ele acha que eu estou fazendo o tal do wala wala, mas é apalpa minha naba, eu fico repetindo isso no vozerio. Mas não era o Jorge Ramos que falava isso? Apalpa minha naba caso possa. Apalpa minha naba caso possa. Aí o Jorge é que aumentou, né? Ele aumentou o que ele aprendeu com o Monjardim. O Monjardim... Apalpa minha naba. Minha naba é um pouco demais, né? Puta, Só doente, só tem doente, cara. E eu, graças ao Monjardim... Aliás, eu só tive colegas muito generosos comigo, sabe? Muito generosos. A Sônia Ferreira foi uma companheira muito legal comigo. A Selma Lopes foi quase que uma mãe para mim. Essa é uma companheirona, uma queridona. Selma foi quase que uma mãe. E 90 anos. Chico, né? José, 90 anos. O Chico José, tá vivo, ele tá vivo. E ele foi o cara que primeiro me deu o personagem fixo. Em um desenho animado chamado Cops. Sim, e também trabalhei, lembra? Eu substituí o Márcio Simões, que trocou de personagem com outro que tinha saído. E aí ele me chamou para fazer o do Márcio. E também me chamou para fazer o Henrique V, do Kenneth Branagh, fazendo um personagem lá que, cara, foi ótimo. Quer dizer, eu tive muito boas oportunidades dadas generosamente pelos colegas. Eu não posso me queixar, não. Não porque o Garcia Neto foi quem me ensinou a cortar filme, entendeu? Fazer esquema. Quantos cafezinhos a gente ia tomar juntos e ele falando. Nunca mais domingo. Garcia Neto era uma figura. Garcia Neto era um personagem, né? Ele parecia ser era um personagem. Era um personagem mesmo. Sempre impecável, aquele bigodinho. Aquele bigode. Exatamente. Cabelo grisalho para trás. Exato. Magro, elegante. Exato. Sempre a calça elegante, sapato impecável, engraxado, camisa também em vinco com... Perfeito. Estávamos fazendo um filme, uma puta de um vozerio, umas 20 pessoas no estúdio, cara, umas 20 pessoas, o estúdio apinhado de gente. E era filme de futebol americano. Numa determinada deixa, todo mundo tinha que... Os 20 aos berros, os 20. Tá lá o Garcia em pé, daqui a pouco ele entendeu a deixa errada, foi só ele. Parecia que ele tava dando um ataque. Tinha 20 filha da puta no estúdio, né? Olha, eu como diretor, uma vez fiz uma escalação de vozerio da qual eu me arrependi amargamente, né? Porque era Oberdan, era o Mário Jorge, era o Hélio Ribeiro, não pode botar era sabe, toda aquela raça. Sim, eu botei para fazer o vozerio. Meu Deus, foi a 1h. E eu pensei assim, esse pessoal é bom pra caralho, então eu vou chamar 2 horas, eles fazem uma, tranquilo, sem problema. Meu Deus, foi 1h certinho, porque eles não paravam de fazer cagada, rapaz. Um xingando o outro, ria no meio do vozerio. E caraca, bicho, parecia um desenho que eles faziam, o Monjardim dirigia, que era Denver, o dinossauro. O dinossauro, eu fiz alguns convidados lá. Eram 5, eram esses 5 aí, era Mário Jorge, Selton, Oberdan, que eu não lembro quem era, e o Marco Antônio. E eles não falavam nada do texto, eles inventavam tudo, um monte de coisa sem pé nem cabeça, mas tinha um que não acompanhava, que estava fazendo a sério, que era o Marco Antônio.
Então, ficava uma coisa mais sem pé na cabeça, que era um bando de louco falando um monte de coisa que não tinha nada a ver, e o Marco Antônio fazendo o textinho certinho, como era. Eu enfrentei uma num seriado do Chuck Norris. Quem fazia era o Doc, o Chuck Norris. E o Márcio Simões fazia o assistente. O Darcy Pedrosa. E o outro era o Márcio Simões que fazia, o assistente do Chuck Norris. E aí eu fui chamado para fazer uma participaçãozinha no episódio e tal. Aí eu entrei e eu falei, vamos lá, vamos ensaiar. Aí o Darcy, na dublagem, meu querido, ensaio é uma coisa já superada. Nós estamos gravando direto porque eu quero ir para minha casa. E aí entrou, e vamos embora gravar. E o Márcio já estava no ritmo dele. Caramba, bicho, que isso? Aí quando errava, vambora, meu querido, vambora. Aí hoje em dia, ele falava sobre um programa lá, e hoje em dia eu brinco, mais ou menos no mesmo termo que o Darcy, né? Que quando eu digo que eu estou com pressa no estúdio, eu digo assim, vambora que eu quero ver Ratinho. Vambora. E aí o pessoal ri e relaxa.